Olá, estamos aqui de volta para continuarmos os nossos estudos aí nesse curso introdutório de mecânica dos fluidos, e a gente vai continuar estudando a hidrodinâmica com a equação de Bernoulli. Então vamos direto ao assunto. Bom, Daniel Bernoulli, ele nasceu em 1700 e viveu 82 anos. Ele foi o destaque da segunda geração da família Bernoulli, de famosos matemáticos suíços. Era o segundo filho de Johann Bernoulli, que foi um famoso matemático que disputava com o irmão mais velho, Jacob, importantes descobertas nos mais diversos ramos de pesquisa. Daniel recebeu seu mestrado aos 21 anos e nos 2 anos seguintes escreveu um tratado sobre equações diferenciais e a física do escoamento da água, que lhe proporcionou uma posição de destaque na Academia de Ciências de São Petersburgo, onde passou a ensinar medicina, mecânica e física. Ganhou grande reputação com sua obra chamada Hidrodinâmica, em 1738, quando estabeleceu o princípio de Bernoulli, que afirma que a pressão em um fluido diminui quando a sua velocidade aumenta. E isso vai ser objeto de nossa exploração no vídeo de hoje. Para chegarmos à equação de Bernoulli, vamos estudar o escoamento entre a seção 1 e 2 desse conduto, que não tem um comprimento muito grande e suas formas são bem suaves para diminuir ao máximo as perdas. Isso porque, para aplicarmos a equação de Bernoulli, nós vamos admitir que não há perdas por atrito. Ou seja, a gente trabalha com um fluido ideal que não tem viscosidade. E dessa forma não há perda térmica. E aí a gente também tem que supor que uma linha de corrente vai unir os pontos entre a seção 1 e 2. Então a gente vai admitir que uma partícula de fluido vai sair daqui e vai seguir uma linha de corrente até chegar na seção 2. E também a gente tem que admitir que o escoamento é incompressível, ou seja, a densidade do fluido não varia, e o escoamento se dá de forma permanente, ou as propriedades não variam ao longo do tempo, como velocidade, pressão, em um determinado ponto. Então, se a velocidade na seção 1 é V1, a equação da continuidade nos diz que o produto V1 vezes a área 1 é igual a V2 vezes a área 2, equação da continuidade, ou conservação de massa. Isso está nos dizendo que a vazão na seção 1 é igual à vazão na seção 2, já que nada está se perdendo ao longo do caminho, nem se adicionando, Aqui a gente obtém a vazão em volume multiplicando a velocidade pela área, como nós já vimos aí. E aqui a gente observa que da seção 1 para a seção 2, a gente vê que aumentaram tanto a energia cinética, pois a velocidade aumentou, quanto a energia potencial. A gente observa aqui visivelmente o Z2 está maior do que o Z1. E aí a pergunta é, o que produziu esse aumento? Então, vamos responder. É a diferença entre o trabalho de pressão realizado nas seções 1 e 2. Então aqui, na seção 1, a gente vai ter sobre o nosso sistema uma pressão aqui, atuando no sentido do escoamento, e essa pressão vai resultar em uma força, F1, força de pressão, que vai proporcionar um deslocamento da seção D1. E aí, força vezes distância igual a trabalho. A gente sabe que força de pressão é o produto da pressão pela área, força de pressão. E quando a gente multiplica a área de seção aqui por esse deslocamento D1, a gente tem o volumezinho que foi deslocado de fluido aqui, no instante do tempo. E aí,
Como a gente define a densidade como a razão entre a massa e o volume, nós podemos também expressar o trabalho como a pressão vezes a massa dividido pela densidade, massa dividido pela densidade, que é o volume 1. E aí nós podemos colocar aqui, ó, o trabalho líquido, né, das forças de pressão na seção 1 e 2, ele vai corresponder ao ganho que houve na energia cinética e o ganho que houve na energia potencial. E aí, reordenando esses termos aqui, colocando tudo que tem da seção 1 para um lado e da seção 2 para o outro, a gente chega na equação de Bernoulli. E ela pode ser escrita de várias formas diferentes. Dessa forma que a gente chegou na nossa dedução, a gente está multiplicando termos que têm as dimensões de metro quadrado por segundo ao quadrado. Por exemplo, aqui o quadrado da velocidade nos dá exatamente essas unidades, né? Se a gente pegar aqui e multiplicar por ρ, pegar essa primeira, multiplicar todos os termos por ρ, a gente vai chegar em uma soma de termos que vão ter unidades de pressão. Então, P1 é Newton por metro quadrado. E se nós pegarmos essa primeira aqui e dividirmos por G, então nós vamos ter aqui, ó, P1 sobre gama, Z1. A gente vai estar somando termos que correspondem a comprimento, né, metro de altura do líquido, ou do fluido que está sendo transportado, líquido ou gasoso, tá? E aí, em decorrência disso, a gente vai ver aqui alguns estudos de algumas pressões que a gente vai chamar de pressão estática, pressão dinâmica e pressão de estagnação. Então a gente observa aqui, ó, que se tem um escoamento ao longo de um duto, né, e esse escoamento não tem perda por fricção, ele vai ter um perfil de velocidades descrito por essas linhas de corrente que a gente está vendo aqui. E aí a gente percebe que não existe mudança de pressão, né, na direção y, porque se houvesse, a velocidade iria fazer uma curva, né? Se tivesse um gradiente de pressão aqui. Então, na posição vertical, na direção vertical, a gente não tem gradiente de pressão, por isso que ele está todo vindo aqui na horizontal. E aí, a primeira definição, né? Esse P que aparece aqui na equação de Bernoulli é a pressão estática, tanto o P1 quanto o P2. E como é que se mede essa pressão estática? A gente abre um furo aqui na parede do duto, né, que está havendo o escoamento. Aqui é uma tomada de pressão estática. E aqui a gente vai medir a pressão com um instrumento aqui no caso o manômetro, né, que nos vai dar a pressão estática, que vai ser a pressão ao longo de toda essa seção, pois não há variação de pressão aqui na vertical, né, normal à linha de corrente. Então a pressão estática é definida por essa tomada, que é um furo na parede do conduto. De outra forma, a gente pode medir também a pressão estática num escoamento aberto, a gente colocar um tubo aqui com um furo, né, na superfície, ou vários furos aqui, para fazer o mesmo papel dessa tomada de pressão aqui. Então aqui também a gente está medindo a pressão estática, que é aqui na superfície desse duto, tá? E aí agora a gente vai estudar a pressão de estagnação. Se a gente colocar um tubo, inserir um tubo aqui no escoamento, voltado, com sua entrada voltada para a montante do escoamento, né? Ok? Então a gente vai ter aqui o seguinte: depois que for estabelecido o equilíbrio, o regime permanente, né? O fluido vai alcançar uma certa altura aqui e vai ficar parado nessa altura. E aqui uma tomada de pressão estática, né, medindo a pressão aqui na seção 1. Então a gente pode supor, né, que uma partícula vai sair aqui do ponto 1, acompanhando a linha de corrente, ele vai sendo, à medida que ele vai se aproximando do ponto 2, ele vai sendo freado, e aqui ele vai parar porque a coluna está estática aqui, né? Está parada.
Então, a esse ponto 2 aqui a gente chama de ponto de estagnação. Uma estagnada aí no escoamento. Então, essa pressão aqui que se mede com esse tubo de pitot, né, que é esse tubo voltado para a montante, é a pressão de estagnação, okay? Que é esse termo. Aqui a estática, né, a pressão de estagnação é o P2. Aqui. Então, aqui a gente chegou na pressão de estagnação, não é isso? Agora a gente vê o seguinte. Quando ele sai do ponto 1 até o ponto 2, ele vem freando aqui e aqui ele para. Está no ponto de estagnação. Então a velocidade em 2 é igual a zero. E a gente observa também que tanto o ponto 1 quanto o ponto 2, eles vão estar na mesma altura. Então a gente pode cancelar essas cotas aqui em função de z. E a equação de Bernoulli vai ficar P2 menos P1 igual a ρ v ao quadrado sobre 2. Estou generalizando aqui o v porque a velocidade aqui em 1 ela é igual em toda a tubulação, né? Já que a área não varia, tá certo? E aí dessa forma a gente chega na pressão dinâmica, né? Que é exatamente a diferença entre a pressão de estagnação e a pressão estática. A ρ v ao quadrado sobre 2. A diferença entre a pressão de estagnação e a pressão estática nos dá o que a gente chama de pressão dinâmica, né? E aí, em função disso, a gente pode calcular a velocidade do escoamento como sendo a raiz quadrada de 2 sobre ρ, que multiplica P2 menos P1. Então, se a gente aplicar uma tomada de pressão estática e um tubo de pitot, a gente pode então calcular a velocidade. E o tubo de pitot, né, trabalhando em conjunto com uma tomada de pressão estática, ele é muito utilizado na aviação, né, para medir a velocidade do deslocamento do ar, né, que o avião está atravessando. Então é bastante utilizado. Tem alguns problemas com congelamento, né, que pode causar entupimento aqui da tomada da pressão de estagnação. Ou pode ser entupido também por insetos que criam ninhos no interior dessa tubulação aí e podem causar sérios acidentes, né? Tá certo? E inclusive obrigando ao quem usa o avião, né? Quando ele está em terra, cobrir essa parte aqui para que não aconteça isso. E a pessoa tem que tirar antes de fazer o voo, né? Não pode ter sérias consequências. Bom, agora vamos ver uma aplicação da equação de Bernoulli para a gente tentar fixar alguns conhecimentos que foram passados, né? Então vamos resolver esse probleminha aqui, que é uma aplicação da equação de Bernoulli. O enunciado diz o seguinte: a água escoa de um reservatório muito grande através de um tubo de 5 centímetros de diâmetro. O fluido manométrico é o mercúrio, com densidade relativa de 13,6. Então aqui a gente tem Hg. E ele pede para determinar a velocidade no tubo e a vazão que sai do reservatório. Okay? Então, para isso, a gente vai aplicar a equação de Bernoulli do ponto 1 ao ponto 2. P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais V1 igual P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Então aqui a gente vai fazer algumas considerações. Primeiro, quais são os pontos que a gente vai escolher para aplicar a equação de 1 a 2, né? Então é bom a gente escolher pontos que nos dê alguma dica, né? Que vá matando algumas variáveis que nós não precisemos calcular. Então, quando nós temos um reservatório, uma dica bastante importante, interessante é você escolher um ponto, aqui na superfície, supondo que a partícula vai fazer uma trajetória, né, seguindo uma linha de corrente e vai passar aqui ao longo do escoamento.
E aqui por que no ponto 1? Porque no ponto 1 a gente sabe que a pressão é atmosférica, e quando a gente trabalha com a pressão atmosférica manométrica, né, ela é igual a zero. Então a gente já pode anular aqui o ponto P1. E como no noticiário ele falou que o reservatório é muito grande em comparação com o diâmetro desse tubo, a gente vai imaginar que a velocidade em que esse nível aqui vai descendo vai ser desprezível, né? Porque o tubo não vai escoar, ter tanta vazão assim para descer isso rapidamente. Então a velocidade em 1 também a gente pode considerar nula, ok? E ainda, se a gente escolher o nosso referencial Z crescendo a partir daqui, que Z igual a zero, a gente vai coincidir com o ponto 2, que eu não falei ainda qual é, mas a gente vai, obviamente, escolher aqui nesse ponto, porque esse manômetro aqui não vai estar de graça, né? Ele vai estar nos dando a indicação da pressão desse ponto 2 aí, que foi o escolhido. E aí a gente colocando o referencial aqui, coincidindo com a cota em 2, a gente anula também esse termo aqui de Z2. Então a equação vai ficar, ó, 3,65 metros igual, né? P2. P2 a gente ainda vai calcular sobre o gama da água, que é 9.000. Veja que é o gama do líquido que está escoando, tá? 9.810. Mas a velocidade em 2 também a gente não sabe, vamos ter que calcular, que é exatamente o objetivo do nosso problema. Aí então a gente vai ter que buscar agora o valor de P2, tá certo? E para isso a gente vai trabalhar com esse manômetro aqui. Então a gente vai observar esse ponto A aqui, que por estar no mesmo líquido e na mesma altura, a pressão vai ser igual ao ponto B aqui do outro lado, ok? Então, ó, a pressão em A é igual à pressão em B. Já a pressão em B, manométrica, é dada por essa coluna de mercúrio que tem aqui. Então, PB vai ser o gama do mercúrio vezes o H, que é 15 centímetros, 0,15. Isso aqui é igual. O gama do mercúrio, a gente viu que a densidade relativa é 13,6, então vai ser 13,6 vezes o gama da água, que é 9.810. E aí multiplicado ainda por 0,15. Então esse valor aqui vai nos dar 20.012 Pascal. E aí a pressão em A vai ser também igual a 20.012, né? Vou botar aqui, 20.012 Pascal. Então a pressão aqui em 2 vai ser a pressão em A menos essa coluna de água aqui, né? Que a gente está subindo, menos gama da água, vezes 60 centímetros, 0,6 metros. Então a pressão em 2 vai ser 20.012 menos 9.810 vezes 0,6, que vai ser igual a 14.126 Pascal. E aí vamos ter daqui, né? 3,65 igual 14.126 dividido por 9.810 mais V2 sobre 2 vezes 9,81. Então,
Resolvendo aqui para V2, V ao quadrado vai ser igual a 3,65 menos 1,44, isso multiplicado por 19,62. Que V vai ser igual então a raiz 19,62 vezes 2,21. Isso aqui vai dar igual a 6,58 metros por segundo. E assim a gente conseguiu calcular a velocidade no ponto 2. Para calcular a vazão e volume, que ele também pede, basta multiplicar a velocidade pela área, que vai ser 6,58 vezes π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, que dá 0,0129 metros cúbicos por segundo. E aí a gente vê uma aplicação rápida aí da equação de Bernoulli para resolver um problema prático aí. E essa equação dá excelentes resultados quando as perdas não são tão consideráveis. Uma história interessante sobre esse exercício é que eu tenho um irmão que também é engenheiro, e então ele me enviou essa postagem que ele viu lá no Facebook, enviou pelo WhatsApp, falando sobre uma notícia que um universitário, né, ele foi salvo porque ele estava carregando na sua bolsa o livro de mecânica dos fluidos. E aqui a fotografia calhou que abriu exatamente nessa questão aí que a gente acabou de resolver. Então aqui a postagem dele, né? Universitário é salvo após bala atingir o livro que estava em mochila. E aí eu reconheci a questão, porque eu costumava fazer em sala de aula e falei isso para o meu irmão, né? Esse exercício eu resolvo em sala. Mas infame mesmo foi o comentário que alguém fez lá no Facebook, né? Que eu fui ler os comentários depois e algum aluno, né, colocou o seguinte comentário: nem a bala passa em McFlu. Isso é uma afirmação errônea, né? Porque você estudando um pouquinho, você passa nessa disciplina que é tão bonita, né? Então, até a próxima. Na próxima aula a gente vai ver um estudo sobre a física da chaminé, que é exatamente uma aplicação também da equação de Bernoulli, ok? Continuo reiterando o pedido para vocês se inscreverem no site, caso não estejam inscritos ainda, e apertarem o like aí para dar uma força ao professor.